Olá, estamos de volta com muita alegria para falar do Bahia. Claro, também com espírito crítico, trazendo informações e comentários sobre o Bahia. Olá, Diego. É isso aí. Vamos rodar nossa vinheta para iniciar os trabalhos, que hoje tem muito assunto. Prontinho, de volta aqui. Vamos iniciar hoje falando da classificação, relembrando a classificação do campeonato. Sempre uma experiência dolorosa, porque a notícia não tem sido boa em relação à classificação do campeonato. Mas vamos compartilhar, já compartilhamos aí com os amigos. Deixa eu colocar para a sua visualização também, pai. Pronto, aí está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A e a gente vê o Bahia lá na incômoda 16ª colocação, empatado com o Santos em número de pontos, toda a campanha igual, só o nosso saldo de -6, nosso saldo tinha dado uma melhorada, voltou a piorar agora, mas o do Santos é incomparavelmente pior, -13. Então o Bahia segue fora da zona de rebaixamento, apesar do péssimo resultado contra o Botafogo lá no Rio, pai. A verdade é essa: o Bahia vem remando contra a maré, mas acompanhando a situação dos outros. Esses outros, por enquanto, o Santos. Agora observe, o Bahia tem 21 pontos ganhos em 21 jogos, que nem o Santos. A diferença está nos critérios. A questão do saldo de gols, tudo bem. Mas o Vasco da Gama, nosso adversário desse domingo, já está com 16 pontos. E olha que o Vasco da Gama foi prejudicado contra o Palmeiras. Fez um gol legítimo que foi anulado. Mas isso é problema do Vasco. Então está com 16 pontos ganhos. Qualquer derrapagem aí de Bahia e de Santos, o Vasco pode sair desse buraco. Mais adiante tem o Curitiba com 14. Esse tem uma situação muito delicada. E o América de Minas, que chegou a ganhar do São Paulo. Então, observe, a concorrência está com a água pelo pescoço, mas mostra que ainda não morreu. Aí é que reside o problema, viu, Diego? É isso aí. E lembrando que o Vasco e o América Mineiro têm um jogo a menos, né? Lembrando que o Ainda tem Vasco isso. tem 16 pontos, mas apenas 20 partidas Isso. disputadas, enquanto o Bahia, o Santos e o Curitiba já tem 21 jogos. Então a situação, por exemplo, vamos bater na madeira aí 3 vezes, mas se o Vasco vencesse o Bahia, não acontecerá, não há de acontecer, ele se aproximaria, ficaria a 2 pontos do Bahia e com um jogo a menos, ou seja, a situação ficaria realmente dramática, mas com fé em Deus, a gente vai ganhar desse Vasco no domingo para dar uma respirada e aí sim abrir uma diferença grande e folgada de pontos em relação ao Vasco da Gama. Por sinal, esse Vasco da Gama, que é um time da colônia portuguesa, é um dos poucos no Campeonato Brasileiro da primeira divisão que não tem técnico português. Tem um técnico argentino. Olha que o Abel Ferreira treina o Palmeiras, que é da colônia italiana, o Bruno Lage treina o Botafogo, Pedro Caixinha está no Bragantino, Antônio Oliveira está no Cuiabá, o Cruzeiro ficou atrás dele, Armando Evangelista está no Goiás e Renato Paiva no Bahia. Que dureza, hein? Então, observem que todos os outros portugueses estão em situação melhor, treinadores, do que o do Bahia, que está há muito tempo aí. Renato Paiva, cada vez que ele dá uma entrevista, parece que ele começou agora a treinar o Bahia. Olha que a concorrência, tirando Abel Ferreira, chegou depois do Renato Paiva para comandar Botafogo, Bragantino, Cuiabá e Goiás. Valeu, Diego? É isso aí. Vamos agora passando dessa parte dolorosa da tabela para uma outra parte dolorosa, que é a notícia importante da semana. O jogador Cauli saiu lesionado no início do segundo tempo do confronto contra o Botafogo e a notícia logo no dia já pareceu um pouco complicada, né, de lesão no joelho. E essa notícia, infelizmente, se confirmou, mas considerando as possibilidades de lesão no joelho, não foi das piores. Aí tá a notícia do Bahia, do Twitter do Bahia compartilhado com vocês. O Isso. esquadrão informa que o Meia Cauli sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante o jogo contra o Botafogo e já iniciou o tratamento. Desejamos pronta recuperação ao atleta. Consultando alguns amigos médicos, né, um amigo especificamente que é especialista, né, em exames de imagem,
em radiologia. Ele disse que essa é uma lesão que, lógico, ele não teve acesso ao exame, mas essa é uma lesão que tem uma tendência de recuperação de 4 a 6 semanas, um mês ou um pouco mais de um mês. É possível que o Cauli esteja novamente treinando com bola e pronto para atuar. De todo modo, é a perda de um jogador decisivo, um jogador extremamente importante na temporada, como já vimos destacando, né? E assim, o Bahia vai sentir falta e agora começa o grande debate sobre quem será o substituto de Cauli, tanto no próximo jogo quanto nas partidas seguintes, pai. É verdade. Tem um jogador muito cotado, e a gente tem esse registro aí que você preparou para todos nós, que é o Cittadini. O Léo Cittadini é um jogador cotado para ocupar essa posição. Não é, Diego? E ele foi o substituto de Cauli no jogo, né? Agora, Isso. infelizmente, não demonstrou assim a mesma qualidade, a mesma dinâmica de Cauli, pareceu ainda meio fora de ritmo, né? Apesar de ter dado um chute perigoso para a defesa do goleirão do Botafogo, Sim, sim. mas Muito. ele apareceu assim lento, certos giros desnecessários, certos passes arriscados, né? Um posicionamento um pouco mais recuado também, mas a gente tem aqui um trecho de uma entrevista que o Léo Tadini deu nessa quarta-feira, que as redes sociais do Bahia, especialmente nesse caso o YouTube, divulgou a TV Bahia, e a gente separou um trechinho aqui dele falando exatamente da versatilidade que ele demonstrou ao longo da carreira. Vamos acompanhar. Vamos lá. Tem preferência por alguma posição entre segundo ou terceiro homem? As minhas características mudaram ao longo da minha carreira. Eu comecei como meia, assim, mais de armação, depois mudou muito. Tive oportunidades de jogar um pouco mais recuado. Fiz outras funções, já joguei de ponta, já joguei de primeiro volante, já fiz outras funções até de lateral esquerdo, eu já pude atuar. Então, assim, não tem problema para mim assumir essa responsabilidade caso é necessário. Então, tô bem confiante para poder ajudar da melhor maneira, dentro das minhas características, é claro. É isso aí. Léo Stagini falando da carreira dele, falando das posições que ele já jogou, que já jogou na posição de segundo homem de meio campo, de terceiro homem, até de lateral ele já atuou na carreira. Então é um jogador que realmente tem experiência e tem versatilidade. Mas como eu disse, pelo que demonstrou até aqui nas partidas em que entrou, não foi titular em jogo nenhum ainda. Foi sempre utilizado no decorrer dos jogos e pelo que demonstrou até aqui, é uma grande incógnita, né? Se for escolhido por Renato Paiva, é uma grande incógnita da gente saber qual vai ser o desempenho dele, eventualmente, como titular no jogo Bahia e Vasco, né, pai? Sejamos justos. Quando o Cauli chegou, também não impressionou tão bem. Demorou um tempo para decolar e ainda no seu tempo de jogar melhor, ainda havia críticas em relação à sua dinâmica de jogo. O Cauli demorou para pegar ritmo e é um jogador de qualidade. O Cittadini, ele apareceu muito bem em tempo do Santos, jogador que impressionou bem e depois deu uma apagada. Andou ocupando posições alternadas no próprio Atlético Paranaense, ele próprio disse isso. É um jogador que tem qualidade. Agora, é muito difícil alguém que ainda busca se firmar na equipe, que chegou recentemente ocupar a posição de quem é o destaque do Bahia. Então, situação realmente difícil. Eu, particularmente, ainda acho que existe a possibilidade de se formar no meio de campo com Acevedo, que sumiu, impressionante, sumiu porque o Paiva não quer escalar Acevedo do time. Não tem desculpa, não. O resto é blá, 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 estou fora disso. Meu meio de campo seria Acevedo, seria Rezende e colocaria o Tassiano fazendo um papel próximo ao Cauli. Cauli tem outra característica de jogo, mas em compensação, o Tassiano é um jogador mais forte, é um jogador que tem uma dinâmica diferente em diversas posições de campo, então eu tentaria compor esse espaço com eles três. Será que também com Léo Cittadini? Eu acho um exagero. Tendencialmente, o treinador do Bahia, como joga em casa, vai buscar botar 3 atacantes. Quais? Aí é que está a questão. Viu, Diego? É verdade. A gente tem dúvidas no meio de campo e também no ataque, né? Mas falando um O ataque pouquinho é mais dupla sobre o meio total. de campo, antes da gente chegar nesse assunto aí do ataque, eu e você queremos falar um pouquinho sobre, inclusive, a utilização de Biel, que entrou no último jogo,
e que parece apto fisicamente e merece reivindicar essa posição de titularidade, que afinal ele só perdeu por conta das lesões, havia sido o grande destaque do Bahia até o momento em que se Sim. lesionou. Mas a gente tem também uma notícia aqui, que é a notícia de Luciano Juba. A novela está perto do final, perto da sua conclusão. Essa informação aí foi retirada do site scbahia.com e é uma informação que dá conta de que o contrato de Luciano Juba com o Bahia começa na sexta-feira, ou seja, 1º de setembro, e o Bahia já pode tentar registrá-lo na própria sexta-feira. Se assim fizer, o Bahia já pode escalar Luciano Juba na partida de domingo, ou seja, se ele aparecer no famoso bid, Juba já pode estrear no domingo, e aí vem aquela questão que você sempre tem falado, mas será que Paiva vai colocar Juba para jogar assim, tendo acabado de chegar? Uma coisa é certa, Juba é um jogador que tem condições físicas plenas, afinal estava jogando o ano inteiro no esporte, com bom rendimento, então não é uma questão física, mas a questão tática. Será que Paiva vai lançar Juba? E mais ainda, será que vai lançar de primeira? Pelo perfil de Paiva, eu acho difícil. Talvez utilizar ao longo do jogo seja mais provável, mas considerando essa lesão de Cauli e a necessidade desse jogador de chegada no ataque, Juba, logicamente, seria uma opção possível. Mas você acha o quê, pai? Paiva vai com Juba ou muito difícil? Eu acho que um técnico faria isso. Juba já é um jogador conhecido, é um jogador que está em plena atividade, atuando em todas as partidas do esporte, talvez tenha ficado fora uma ou outra, eu acho que nem isso. Muito efetivo, já foi lateral esquerdo, atua pelo lado esquerdo do campo na parte do ataque, bom em bolas paradas, ótimo cobrador de falta, bom em bolas paradas, escanteio e falta. Então, para mim, seria jogador para chegar e entrar no time, já que o ataque não está funcionando. Mas, você disse bem, o Bahia já vai ter condição, provavelmente, se sair publicado no boletim, que habilita o jogador a entrar em campo, que é o BID. Eu não tenho dúvida que o Bahia corre para isso, tem sido bem efetivo nesse ponto. O Bahia, sim, mas o Renato Paiva, não. Eu acho que o Bahia, o melhor ataque do Bahia, ainda assim, se ele não botar o Juba, o Luciano Juba, porque ele vai dizer logo que a filosofia do City não é bem essa, que tem que passar não sei quanto, tem aquele papo todo dele, tem que se enquadrar no esquema de não sei o que, blá, 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 e o time se jogar o que a gente quer. O ataque, então, se não for assim, para mim seria Jacaré na direita, com todas as críticas, Everaldo pelo meio e Biel do lado esquerdo. É o que tem dado certo. Ah, Everaldo não rende. Com todo respeito, Everaldo entrou em campo. Quando Everaldo e Biel entraram em campo contra o Botafogo, o Bahia já estava perdendo e nós vimos uma outra movimentação de ataque, deslocamento, chute para gol, criando dificuldade para a marcação, como se diz hoje em dia na moda, quebrando as linhas, porque são jogadores que se movimentam em campo. Então, eu acho que Mingote e Ratão, penso que nesse jogo contra o Vasco da Gama, pelo que não tem produzido, inclusive apagadíssimo no jogo contra o Botafogo, devem ficar no banco, penso eu. Mas quem ganha muito para escalar o time e escala mal muitas vezes é o próprio Renato Paiva. Aguardemos. Eu acho, E aí, eu assim discordo da escalação de Jacaré. Eu acho que a Ademir precisa continuar. Eu continuaria com a Ademir pelo lado direito. Acho que a Ademir tem produzido, estava bem marcado no último jogo, mesmo assim fez jogadas importantes. Acho que tem produzido bastante, apesar do problema já conhecido de finalização. Na direita eu concordo com você. o Eu Bahia mais precisa. entraria com Biel, sem dúvida. Né? Demonstrou que tá apto, né? Entrou no segundo tempo, fez a fumaça, agitou, finalizou com perigo. É um jogador de grande qualidade, que, como eu disse, só saiu do time porque teve uma lesão séria, né? Sim. E já está apto e para mim tem que jogar. Né? Agora a posição de centroavante para mim é ainda mais nebulosa. Então seria Biel para mim, Biel na direita, Ademir na esquerda e Biel na esquerda, Ademir na direita, mas o centroavante acho que a Everaldo é uma possibilidade, já que ele e Mingote têm se revezado, né? Mingote fez gol contra o Red Bull, mas esteve muito mal contra o Botafogo. Então a volta de Everaldo é uma possibilidade, mas também eu consideraria a possibilidade de escalar Ratão como centroavante. Ele já atuou assim quando jogou na Europa, e é uma outra possibilidade de Ratão, que é um jogador que tem boa mobilidade, tem força física,
de jogar por ali e dar essa outra oportunidade, essa outra possibilidade de centroavante, porque é uma posição, como a gente já falou várias vezes, carente no elenco do Bahia e não corrigida nessa janela de meio de ano pelo departamento de futebol. Mas em relação a Juba, Juba provavelmente não comporia essa linha do ataque. Ele, se viesse, seria para disputar a posição do próprio Cauli. Né? Mas eu concordo contigo. Entre escalar Léo Cittadini, a opção que eu faria também seria de colocar Rezende com Acevedo. E à frente eu colocaria Tassiano, que não vem atuando bem, caiu de rendimento, mas é um jogador que tem cancha, é um jogador que tem força, tem capacidade de finalização. E quem sabe ele se encontra um pouquinho mais avançado para voltar a balançar as redes. Teve chances recentes que bateram na trave, que teve um pouquinho de azar, teve um pouquinho de incompetência também em determinados momentos, mas Tassiano é um jogador importante e que acredito que possa dar conta, considerando essa ausência de Cauli e dessa difícil escalação de Juba, até pelo discurso do técnico Renato Paiva. Eu acredito, pelo que a gente conhece de Renato Paiva, que nem para o banco ele bota Luciano Juba. Vai pensar, vai olhar, aquela equipe de anotação, de tablet, de computador, a equipe da NASA, o time dele que fica ali, que não vê o jogo, mas vê tudo que é dado, tudo que é anotação, tudo que é computação, daqui que aquela equipe meça o desempenho, o deslocamento, a impulsão, daqui que tenha tudo isso anotado, eu acho que dá uns 2 jogos, pelo menos. Luciano Juba, mesmo regularizado, pelo estilo Renato Paiva, que nós vimos até agora, e aquela sua equipe de anotação, não vai nem ao banco nessa partida contra o Vasco. Tomara que ele acompanhe o nosso farol tricolor e, para me contrariar, bote Luciano Juba pelo menos no banco. Valeu, Diego. É verdade. Falando agora de uma outra notícia importante que surgiu nessa quarta-feira, notícia que foi no portal do ge.com, né, notícia do Globo Esporte, dizendo que o Bahia acertou, né, a contratação definitiva do goleiro Marcos Felipe. E Marcos Felipe estava por empréstimo, né, emprestado pelo Fluminense. E a notícia de hoje é que o Bahia teria fechado um contrato definitivo com Marcos Felipe. O valor anunciado aqui é de 2,7 milhões de reais, uma contratação que o Bahia teria 70% dos direitos econômicos do goleiro, e essa contratação teria acontecido até o final de 2027, ou seja, um contrato extremamente longo. Marcos Felipe, um dos destaques do Bahia na temporada, cresceu muito nos jogos recentes, e assim, é mais um jogador, assim como o Canives, né, o Canur, que ele foi aprovado, né, depois desse empréstimo, né, e o Bahia lutou já para regularizar a sua situação de um contrato definitivo para que ele fique no clube por mais tempo. É uma boa pedida. Ele falhou realmente no segundo gol do Botafogo, falhou na saída de bola e falhou na bola que veio para cima dele, indiscutivelmente. Mas já fechou o gol do Bahia em outras partidas. Você, como especialista, você aprova o Marcos Felipe, mas eu tenho outros experientes ex-goleiros não profissionais, amigos nossos, não é, Hermes? Que não tem essa aprovação tão absoluta em relação ao goleiro do Bahia, o Marcos Felipe. Mas é um bom goleiro. Aliás, se conferir essa posição de goleiro, se é que o City vai continuar investindo, já caberia contratar um outro profissional também mais experiente, até para revezamento nesse gol do Bahia. Lembrando que nós estamos em agosto, terminando o mês, estamos perto da primavera, e eu me lembro que tem aquelas promoções primavera-verão, não é? E o Bahia está nesse tempo de sequência, quinzena do Campeonato do Bahia. Joga nesse domingo contra o Vasco, na próxima quinta-feira, dia 14 da próxima semana, contra o Curitiba, não é? E joga na segunda-feira, dia 18, contra o Santos. A partida contra o Curitiba é lá na capital paranaense e o jogo contra o Santos aqui. Essa quinzena, hein? 3 mais 15, 18, decisiva para quem que para o Bahia, não quero nem saber dos outros, para o Bahia respirar mais aliviado. Tomara que sim, hein, Diego? É isso aí. Eu realmente discordo um pouco da questão da falha de Marcos Felipe no cabeceio,
Assim, eu achei que foi um lance defensável, mas que é uma bola muito difícil, campo molhado, cabeceio para o chão. É sempre uma bola muito complicada para o goleiro, mas na saída de bola ele realmente também errou e o Bahia não se organizou, né? Uma culpa defensiva também geral, mas que o Marcos Felipe tomou um gol que era defensável de fato. Só não vejo assim uma falha grave nesse caso, mas o Marcos Felipe de fato cresceu muito ao longo do ano, né? Mas eu sempre achei ele bom goleiro, sempre achei que era É bom goleiro para ser goleiro. titular do Bahia e demonstrou muito É isso bom em goleiro. confrontos decisivos, com atuações importantes contra o Grêmio, nas partidas da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. No próprio jogo contra o Red Bull Bragantino, no primeiro tempo, fez intervenções importantes. Então, o Marcos Felipe, até 2027, goleiro do Bahia. E lembrando, você falou assim da contratação, mas o Bahia não contratou um outro goleiro tão experiente, mas contratou o Adriel do Grêmio, um goleiro jovem, para também reforçar o setor nessa janela do meio de temporada. Então é por Isso. aí, né? Só um detalhezinho que eu quero trazer também, é que o segundo gol que o Bahia tomou contra o Botafogo matou o Bahia no jogo. Primeiro gol, uma falha da defesa, falha de marcação, falha de posicionamento, mas, acima de tudo, uma falha do Vitor Hugo. Mas o primeiro gol do Botafogo, a defesa do Bahia estava toda de costas com o Botafogo correndo para o gol do tricolor. Então, falha daí. Mesmo assim, o Bahia respirou na partida e conseguiu mostrar um desempenho que agradava. Mas depois do segundo gol, morreu. E aí, não posso dizer que foi uma situação tão simples. A falha, um pouquinho de falha, uma falha maior, uma falha média, o que for, falha é falha, e foi uma falha que matou o Bahia no jogo contra o líder do campeonato, o Botafogo, contra o mais provável campeão de 2023 da primeira divisão do futebol brasileiro, que é o time da Estrela Solitária. Aliás, temos torcedores do Botafogo que acompanham o nosso trabalho no Farol Tricolor. Agradecemos a gentileza das palavras e sucesso para o seu time também. É isso aí. Até porque o campeonato que o Botafogo disputa hoje em dia é outro, né? Sem Então, dúvida. o campeonato do Botafogo é lá em cima, do Bahia, infelizmente, continua sendo esse de tentar se livrar desse Z4 incômodo que está coladinho na água no nosso pescoço, mas por enquanto estamos fora. Espero que nessa sequência aí de jogos de Tomara. confrontos diretos a gente tome uma distância ainda maior. Então é Eu isso tenho uma aí. observação em relação ao que você falou. Tenho uma observação em relação ao que você falou. Ninguém está disputando o campeonato com o Botafogo. Tem times que querem chegar a disputar, mas o campeonato do Botafogo já é botar a faixa e disputar o Brasileirão 2024. Alguns outros tentam chegar. O concorrente dele, Rubro Negro, no Rio, toda aquela onda, técnico maluco, jogador cheio de onda e tudo mais, está lá embaixo. O Palmeiras, do outro português, Renato Paiva, parecia que ia, mas está difícil de chegar. Então, os outros tentam chegar ao campeonato do Botafogo. Mas, para mim, com todo respeito à concorrência, nós somos Bahia, torcemos para o Tricolor. Esse campeonato é bem do Botafogo, viu, Diego? É isso aí. Então vamos aproveitar, né, já que você falou dos botafoguenses que seguiram e comentaram gentilmente no nosso vídeo Isso. anterior, que falou do pós-jogo, né, que Sim, foi, sim. foi esse triunfo do Botafogo contra o Bahia, que nos colocou em maus lençóis, mas temos agora a possibilidade de recuperação. Agradecer novamente a todos os muitos inscritos do canal já, crescem bastante cada vez mais, muita gente que curtiu, muita gente que comentou os nossos vídeos, pedimos que sigam, se acompanharam esse conteúdo, se gostam, que continuem a se inscrever, continuem a curtir, continuem a comentar e a compartilhar nossos vídeos, que a gente segue crescendo, sempre com a ajuda e a colaboração de vocês. Então é isso aí, Perfeito. muito obrigado a todos e seguiremos. Bora Bahia! Bora, Bahia. Eu quero justamente nesse instante agradecer também ao queridíssimo meu amigo fraterno, professor Joel Lopes Fernandes, que acompanha os nossos trabalhos, um grande tricolor. Obrigado pelo prestígio, professor. Fiquem com Deus, vamos seguindo e vai ter pré-jogo, hein, Diego? É isso aí, pré-jogo a gente deve fazer no sábado para lançar aí, deixar vocês todos bem informados sobre o que é que pode acontecer em Bahia e Vasco. Valeu, galera! Bora Bahia! Bora, Bahia!